Navegando pelo Mojim. O rio Mogi Guaçu nasce na cidade de Bom Repouso, na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais. E suas águas percorrem a região central e nordeste do estado de São Paulo, até desaguar a 470 metros de altitude no Rio Pardo, na divisa dos municípios de Pontal, Pitangueiras e Morro Agudo. A bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu compreende uma área de 14.463 quilômetros quadrados, em 40 municípios, com uma população de 1,5 milhão de pessoas, em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. É que tinha um chefe guerreiro, ele amava 2 índias. E só que no projeto deles e diante da documentação deles de tribo indígena, não podia casar com 2. E ele entristeceu demais esse chefe guerreiro. E ele, ao dormir, ele teve um sonho de fazer um torneio com aquela que atirasse a flecha e pegasse o alvo mais longe, seria a esposa dele. Ele, então, no outro dia de manhã, ele levantou, foi conversar com as 2, as 2 toparam participar desse torneio. Aí ele convidou toda a tribo para assistir. Aí ele deu uma flecha na mão de cada uma, e aí elas começaram a atirar a flecha. Aí uma delas ganhou para casar com ele. A Obirici é a que mais amava ele, era uma índia linda. A Obirici ficou tão triste que começou a chorar sem parar, e ela foi e se refugiou numa mata. E ela chorava. E a Mona é um deus supremo deles, da tribo. A Mona veio e falou com ela: por que chora tanto? Ela falou: porque eu perdi o amor da minha vida. Aí ela falou assim: então eu vou te levar embora. Ela falou: não, eu quero que você me dê uma dor que não passa para eu permanecer aqui. Ela falou: a dor que eu te dou são as lágrimas. Aí ela chorava noite e dia, e as lágrimas dela percorria pelo corpo dela e saía pelos pés, formou um pequeno regato. E aí esse regato transformou o nascimento do rio Mogi Guaçu. E aí a Mona veio novamente e disse para ela: agora eu vim te buscar. Ela falou: eu não quero ir, quero permanecer na terra. Aí ela se transformou na montanha Mantiqueira, que era uma que vertia. Aí essa Mona que vertia é a nossa Mantiqueira de hoje, a montanha. E aí começou as vértices já afluentes ir. Percorria Minas Gerais, porque o rio Mogi Guaçu nasceu em Minas Gerais. E aí ele desceu para o estado de São Paulo, onde tivemos o privilégio dele passar no nosso município. A lenda de Dioguinho. Diogo da Rocha Figueira, mais conhecido como Dioguinho, nasceu em Botucatu, 9 de outubro de 1863, e foi dado como morto às margens do rio Mogi Guaçu, em 1º de maio de 1897. Foi um agrimensor e também oficial de justiça, que se notorizou por uma série de crimes realizados no interior da então província de São Paulo, no final do século XIX.
A ele foram atribuídos mais de 50 assassinatos, praticados entre 1894 e 1897. Escondido no extremo oeste do estado, foi perseguido por uma força-tarefa policial no contexto de aumento da repressão estatal por parte do governo republicano. E após uma troca de tiros com a referida força-tarefa às margens do rio Mogi Guaçu, foi dado como morto em 1897. Seu corpo, no entanto, jamais foi encontrado. Existem várias obras cujo enredo é a vida do matador. Uma delas é o livro Dioguinho, o Matador de Punhos de Renda, de João Garcia. A ponte metálica em Porto Ferreira, verdadeira obra de arte sobre o rio Mogi Guaçu, foi construída em 1913 com todo o material importado da Inglaterra, de onde veio desmontada. Depois de pronta, ela foi orçada em 300 contos de réis. Na época, atendia a principal estrada de rodagem, fazendo a ligação da capital do estado de São Paulo a Ribeirão Preto. Em 1929, uma forte enchente marcou a história de Cachoeira de Emas. Em fevereiro de 1970, todo o estado de São Paulo e também parte de Minas Gerais foram atingidos por chuvas constantes e volumosas que duraram 15 dias ininterruptamente e provocaram enchentes em vários rios paulistas. Algumas fontes históricas relatam a altura do rio Mogi, na ocasião, variando de 7,60 metros a 8,20 metros. Em 2013, houve uma grande mortandade de peixes no rio Mogi Guaçu. O rompimento de uma barragem em Santa Rita teria provocado o acidente. Em setembro de 2019, mais mortandade de peixes no rio Mogi Guaçu preocupou moradores e pescadores de Araras e Leme. A população acredita que a causa seja a poluição devido ao despejo de esgoto sem tratamento. Em 2020, o rio Mogi Guaçu clamou por chuvas e uma triste paisagem foi vista em Cachoeira de Emas. O Mogi Guaçu é um dos maiores berçários de água doce do estado, com mais de 150 espécies, como lambaris, dourados, bagres, entre outros. E a Piracema é o período de reprodução de peixes. Em 2024, teve início em 1º de novembro e terminará em 28 de fevereiro de 2025. A medida ocorre com o objetivo de impedir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies. Quando a pesca é liberada, existem restrições, principalmente em relação a locais proibidos, tamanho de peixe pescado e a questão de apetrechos como as redes, que são liberadas apenas para os pescadores profissionais. Pesca e pescarias. Embora sejam muitas vezes usadas como sinônimos, para os cientistas e administradores pesqueiros, estas duas palavras têm diferentes significados. Enquanto a pesca é o próprio ato de capturar animais aquáticos ou de os criar, uma pescaria é o conjunto do ecossistema e de todos os meios que nele atuam, barcos e artes de pesca, para capturar uma espécie ou um grupo de espécies afins. As pescas na história. Desde que há memória que a pesca sempre fez parte das culturas humanas, não só como fonte de alimento, mas também como modo de vida, fornecendo identidade a inúmeras comunidades e como objeto artístico.
A Bíblia tem várias referências à pesca e o peixe tornou-se um símbolo dos cristãos desde os primeiros tempos. Pesca com linha e anzol. A pesca com linha e anzol, parecendo simples, continua a ser uma das principais formas de capturar peixe. Pelo fato do material ser de fácil aquisição, é o principal método de pesca de subsistência em rios, lagos ou junto à costa. A pesca de anzol é ainda um esporte muito praticado no mundo. Segundo os pescadores, a lua exerce influência na pesca. Assim, podemos classificar as fases da lua da seguinte forma: lua cheia, ótima para a pesca; lua minguante, boa para a pesca; lua nova, ótima para a pesca; e lua crescente, regular para a pesca. A navegação do rio Mogi exige o cumprimento de normas. Ela está presente no lazer, no trabalho, na fé, através de romaria de embarcações. Ao longo dos anos, alguns fatores contribuíram para a poluição do rio Mogi. Além da falta de conscientização do homem, acidentes ocorridos em indústrias também marcaram este lamentável capítulo do rio Mogi. Em 2015, o rompimento da contenção de uma lagoa de decantação de resíduos industriais, que pertencia a uma empresa no município de Santa Rita do Passa Quatro, fez com que a poluição atingisse cerca de 110 quilômetros de extensão, afetando inclusive cidades vizinhas.
A grande quantidade de material orgânico derramada levou à queda abrupta da oxigenação da água e à consequente morte de um número incomensurável de peixes, entre eles os da espécie peixe-sapo, que corre risco de extinção. O acidente também prejudicou severamente o ciclo reprodutivo dos animais, que estavam em período anterior ao de desova, e causou desequilíbrios ambientais em toda a região. Eu perdi o Mário muito cedo, dia 5/3/1975. Fiquei viúva com 2 crianças pequenas, a Letícia e o Maurício. O Maurício com quase 7 anos, a Letícia com 3 anos e 8 meses. E eu lecionava aqui no Professor Barros. Aí eu me exonerei do meu cargo e eu fui para a Barranca do Rio acudir o meu porto de areia que o Mário tinha me deixado. Inclusive, o meu porto é São Lourenço por causa do segundo nome do Mário, Mário Lourenço Petrini. Ele tinha o porto e o depósito com os irmãos, depósito de material de construção. Mas eu nunca tinha ido no porto dele de areia. Não entendia nada de porto de areia. Aí eu fui para a Barranca do Rio e tinha um empregado antigo do Mário, que era apelido Zé da Areia, que era o Gaio. Para ele eu pedi toda a explicação do rio. E ele foi me explicando tudo, e eu fui aprendendo tudo de porto de areia. E eu ia de madrugada, eu pagava a Dalva Viana para ficar com os meus filhos, e eu levava a minha marmita, e lá eu passava o dia. Eu ia de madrugada e voltava à tardinha. Aí eu fui botando tudo, a casa no lugar. E aí eu precisei comprar uma parte do meu sócio. Criei meus filhos, estudei meus filhos, casei meus filhos. E aí fui ajudando na criação dos meus netos. Como eu extraio areia? Nesse trecho de rio, que eu sou registrada na CETESB e no DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. E fora o meu trecho que eu tenho na frente do meu porto, eu tenho mais 4 trechos até na Barrinha, requerido em nome de Porto São Lourenço. Mas eu tiro nesse trecho aonde eu estou instalada. E aí, eu fui lendo documentos, me afronhando na fundação de Guariba, a fundação da Capela de São Mateus, que foi no dia 21 de setembro de 1895, que ela foi inaugurada. E aí eu fui sabendo todas as documentações e sobre o Porto Pinheiro. Aí eu me interessei com o Porto Pinheiro, que era margeando a Fazenda Bacuri. E eu peguei muito amor nesse rio. As reuniões eram feitas na casa, na sede da Fazenda Bacuri pelos nossos fundadores de Guariba. E o meio de transporte da via fluvial era tudo barcos a vapor. Então levava os tripulantes, como levava a carga de café. Então saía do Porto Pinheiro e ia até o Porto Ferreira. No Porto Ferreira é que era distribuído. O pessoal descia nas suas localidades e aí de lá o café ia para São Paulo. E isso ficou até o tempo da Companhia Paulista trazer a linha de trem. Então, antes era só a barca a vapor, todas as barcas a vapor, que levava o pessoal e levava a carga de café. E aí, eu até me sensibilizei com a documentação,
Porque aonde na margem do rio Mogi Guaçu, que ficava instalado o Porto Pinheiro, foi instalado o Porto São Lourenço. Então isso foi uma dádiva de Deus, foi um presente que Deus deu na minha vida. Ele sendo bem no município de Guariba e eu fazer parte dessa via fluvial que aí meus barcos também transitam ali, meus batelões na retirada de areia e pedregulho. Então é um prazer muito grande. E quando fizeram uma pesquisa no estado de São Paulo, a única mulher que comandava Porto de Areia era eu, então eu fui convidada a ser paraninfa dos marinheiros fluviais de Convés de Presidente Epitácio, porque era lá que eram registradas as embarcações de Porto de Areia. Depois passou para Santos e depois de Santos passou para Barra Bonita. Então eu tive esse orgulho, esse privilégio de ter sido paraninfa dos marinheiros fluviais de Convés, que para mim foi um prazer muito grande também que eu tive na vida. Como o Grupo Leão adquiria muita areia minha, e uma época eles tinham um porto, aí eles fecharam o porto deles e eles falaram: Toninha, eu tô vendendo as minhas embarcações. Eu falei: eu só quero uma, a que recebe a areia do rio e joga para a barranca, que é a draga descarregadeira. Aí eu conservei o nome, Leão 13, porque eu tive 13 anos de felicidade na minha vida. 5 anos de namoro com o Mário Lourenço Petrini, foi meu primeiro namorado, meu noivo, meu marido, pai dos meus filhos. E eu vivi com ele 8 anos de casada. Os barquinhos de espadela, que eram os antigozinhos, eu fui vendendo. E fui mandando em Jaú, que lá tinha uma construtora de barcos, fazendo os barcos novos. Aí eu fiz o Toninha 1, o Toninha 2, eu fiz a draga São Lourenço 1 e a São Lourenço 2. E aí eu tenho tanques de óleo diesel e ali as 3 lagoas de decantação e as minhas máquinas, as pá carregadeiras. E como eu tenho 90% do porto, 5% eu dei para o Maurício e 5% para a Letícia, hoje quem está zelando do Porto São Lourenço é o Maurício. E aí o meu genro, Cláudio César Américo, um cara trabalhador, batuta, beça, que eu tenho uma felicidade enorme de tê-lo como meu genro. Ele e o Maurício abriu um porto na Barrinha, num sitinho que eu tenho lá, sítio Santa Helena. Então aí eles cuidam dos 2 portos de areia, São Lourenço e também está no rio Mogi Guaçu. O seu Djalma, ele adquiriu os direitos autorais da ilha através do seu Geraldo, que tinha a ilha de cima, que hoje pertence à prefeitura municipal, que até o seu Paulo que mora lá. E eu tenho esse documento do seu Geraldo, quando ele adquiriu esses direitos autorais da Marinha. E ela, incrível que pareça, ela fica na frente do meu porto. Então ficou muito pitoresca. Sabe, essa ilha ali é uma vantagem, né, que tem o Porto São Lourenço de ter essa ilha na frente dele. Então eu sou muito feliz por todos esses presentes que Deus tem me dado. Eu plantei 4.000 mudas e depois ainda eu pedi mais mudas para a usina São Martinho. Então foi reflorestado com 5.000 mudas de árvores. Então a área do APP
é todinha reflorestada, que eu reflorestei. E aonde está o Porto São Lourenço, eu também aterrei. Que aí eu afastei da margem 150 metros. E deixei 150 metros como a área do APP. Eu respeitei até mais do que a largura do Mogi que tem lá na frente do meu porto. Que lá mais ou menos dá 120, 130 metros. Eu refugiei mais um pouco, afastei 150 metros, eu estou fora da margem do Mogi, respeitando a área do APP, área de preservação permanente. Olha, o meu finado sogro, Nelo Petrini, foi um chefe de pedreiro naqueles barracões enormes da usina São Martinho. E lá era dos Prados, e aí os Ometo compraram a usina São Martinho. Aí o finado doutor Orlando Ometo, com a equipe dele, chamaram o meu sogro para fazer os barracões de lá. E aí falaram para ele, e areia? Ah, aqui no fundo do nosso quintal, põe um portinho de areia com um barco para extrair areia. Iniciou dessa forma. Lá bem margeando, mas do lado lá de Pradópolis, né? Que é o lado da margem de lá é Pradópolis. E aí foi na Ilha do Macaco, que tem a Ilha do Macaco, que o meu finado sogro começou a extrair areia. Então isso, coisa de anos, e bem anos mesmo, só com que eu tô no porto, eu sozinha, sem o Mário, já tá com 50 anos. Quando é chuva, mais chuva, as enxurradas levam todas a areia para o rio. Por que fala que a areia do rio é areia lavada? Porque a água, a correnteza vai passando e lavando ela e clareando ela. Mas ela vem da própria terra. Olha que coisa maravilhosa que é a nossa natureza. E aonde as minhas embarcações ficam extraindo areia, forma as cavas. E conforme o rio vai descendo, as cavas vão enchendo tudo de novo de areia. O rio Mogi Guaçu pertence à minha vida. A ponte Vice-Prefeito Nivaldo Mazzi é uma importante via de transporte terrestre e está localizada na rodovia Deputado Cunha Bueno. Foi, assim, muito importante para nós essa homenagem, a gente achava mesmo que ele merecia essa homenagem. Fomos agraciados pelo deputado Rafael Silva, que fez essa homenagem para ele, muito bonita, na Câmara do Estado de São Paulo, como deputado estadual. Quantas pessoas de Guariba ou não passam por aquela ponte diariamente, né? É um nome que não pode ser esquecido mesmo, né? Bastante interessante. Algumas vezes é de alegria, outras vezes de melancolia, sabe? Depende muito do estado de espírito da gente, porque nós aqui, né? Eu, os filhos, a gente não esquece dele um único dia. Então, eu acho que depende bem de como a gente está naquele dia para passar. Às vezes falo, nossa, como foi bacana, né? Tem o nome dele aí para sempre. Outras vezes, puxa, não precisava ter o nome dele aí ainda. Ele podia ainda estar vivendo mais um pouco, né? Mas valeu muito, foi assim muito importante para nós. A gente tem muito que agradecer ao deputado Rafael Silva, sem dúvida. Como memória afetiva, eu me lembro do meu pai a vida toda pescando no Rio Mogi, sempre indo para os ranchos no sábado. Isso, as pessoas em Guariba ainda têm esse costume, né, de passar o sábado, o final de semana na beira do rio.
É um rio muito importante para a nossa região. Além dessa importância afetiva que a gente tem desde criança, né, com o rio, ouvindo as pessoas que pescavam, as fotos que eles traziam desse rio, as histórias que eles contavam sobre isso, sendo tão importante tanto o rio como a rodovia estadual, como o nome do Nivaldo nessa ponte tão importante. Então, eu acho que ficou mesmo reservado para o Nivaldo essa grande homenagem, porque essa ponte nunca teve nome. É uma ponte muito antiga, é a segunda ponte do Mugim, se eu não me engano, e hoje leva o nome do Nivaldo. É uma honra muito grande para toda a nossa família. Em algumas épocas do ano, ao navegar pelo rio Mogi, é possível ver as pedreiras que ficam totalmente cobertas pelas águas quando o nível do rio está alto. As tubulações de vinhaça da usina São Martinho compõem a paisagem do rio quando nos aproximamos da empresa localizada no município de Pradópolis, São Paulo. A estação de tratamento de água da usina também é visualizada. Neste local, a água utilizada na indústria é tratada e retorna ao rio totalmente limpa e livre de impurezas. Os ranchos na beira do rio são uma antiga tradição dos que têm neste presente da natureza o seu sustento ou lazer. Algumas famílias residem na beira do rio e lá constroem sua história. Outra importante via de acesso é a ponte do rio Mogi, no município de Barrinha, conhecida como Ponte Nova, já que na década de 90, a ponte inaugurada em 1927 pelo presidente Washington Luiz desabou. Com a construção da estação de Emas, a única referência do local, a então cachoeira do rio Mogi Guaçu, a cachoeira de Pirassununga, que ficava perto da estação de Emas, passou a se chamar Cachoeira de Emas. É no distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, que o rio tem o seu principal ponto turístico. Nesse local, cortado pela SP-201, existem vários restaurantes que têm como pratos especiais os peixes. É um recanto turístico muito visitado, principalmente pelos romeiros que se dirigem à cidade de Tambaú, por causa do padre Donizete Tavares de Lima. Ainda em Cachoeira de Emas, 2 importantes locais de estudos e pesquisas sobre peixes de água doce têm sede: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais, ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento do Polo Centro-Leste da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Já faz mais de 50 anos que eu já moro aqui, né? Trabalho aqui e moro aqui. Nós trabalhávamos mais em frigorífico de peixe, né? Eu era cortador de peixe em frigorífico, trabalhar com isso aí, embalar essas coisas. Porque o pessoal vem aqui, é uma vez por ano, 2 vezes, então o que acontece? Nós fazemos esse trabalho aí como se nós fosse uma pessoa estranha, mas nós, como depende de receber o dinheirinho que nós ganhamos para sobreviver, então nós trabalhamos com esse turismo, que chega domingo é tudo estranho, não conhece mais nada, vê uma vez por ano, então nós pegamos e faz isso aí. Para poder, a gente ganha ainda, além de nós ganhar nosso dia de serviço, né? Tem um almoço, aí tranquilo, trabalha ali, puxa o turismo para dentro, conversa bem, atende com eles. Nós não podemos maltratar eles, que nós dependemos da rede deles aqui na Cachoeira de Emas, principalmente aqui, né? A época do ano aqui, ela é boa depois de novembro em diante, até mais ou menos lá quase na metade de dezembro, né? Só que aí, quando chega uma época, o pessoal encolhe um pouco, o dinheiro curto, né? Nós procura o que nós puder de mais para poder estar do lado deles. Porque se não fosse eles aqui, nós não conseguíamos conviver só com o saláriozinho daqui não, porque a gente pula daqui, pula dali. Chega no domingo, a gente vê aquele turismo, não, então a gente vê que parece que é uma flor de rosa que está perto da gente, né? Então nós se dá muito bem com o turismo por causa disso aí, a educação nossa, principalmente o de mim. É meu ganha-pão. Se eu vim, eu ganho. Se eu não vim, eu não ganho. É muito bom. Porque se não tiver eles, não vende produto. E eu gosto muito de trabalhar aqui na Cachoeira. Porque se a gente não saber lidar com eles, não tem como você vender o produto. Você tem que tratar eles bem para eles voltar de novo.
só espero que eles venham sempre para conhecer Cachoeira de Ema, que aqui é um lugar sossegado, não tem que reclamar. Vem muito gente de fora e eu agradeço a turma que vem, compra o produto na minha mão. Eu sou o Reinaldo, sou coordenador do Centro de Convivência do Idoso 2 da cidade de Leme, projeto que é da Prefeitura, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então hoje a gente veio fazer uma programação diferente, um almoço com os idosos, tá? Porque tudo inclui o bem-estar e a qualidade de vida deles. Então é um entretenimento que eles adoram e agrega muito a pessoa deles, né? Então quando a gente passeia é a alegria deles. A principal atração deles, eles gostam mesmo de natureza, eles gostam de conhecer lugares que eles nunca foram ou que já vieram e querem relembrar essa vinda há muito tempo atrás deles. Então tudo isso traz muito valor a eles. O rio é o que movimenta o turismo aqui do lugar, né? Se ele tá sujo, tá cheio de mato, a galera não vai querer vir pra cá. Que nem esses tempos atrás tava um cheiro de esgoto ruim aí, e a galera passava reclamando que tava do cheiro, aí veio o pessoal do SAEP aí, fez a limpeza deles. Aí para ficar um cheiro mais agradável para a turma também, né? Se tá sujo, poluído, ninguém vai querer frequentar um lugar sujo, poluído. A natureza é um lugar que a pessoa vem para relaxar, para se sentir em paz, né? É um lugar que a pessoa vem para curtir mesmo, um momento de lazer, seja num feriado, seja num dia de semana de folga. E aí tem que estar bem limpinho assim para a galera poder vir. Agora o rio tá cheio, a galera vem para ver o rio cheio também. E aí tomara que movimenta a economia aí legal. O rio atravessa zonas urbanas das cidades de Mogi Guaçu, Porto Ferreira, o distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, Taquari Ponte, em Leme e zona rural de Santa Rita do Passa Quatro. Na sequência, passa pelo norte do município de Descalvado, posteriormente a nordeste e norte do município de São Carlos, prosseguindo em direção a Guatapará e Barrinha. O Mogi deságua a 470 metros de altitude no Rio Pardo, na divisa dos municípios de Pontal, Pitangueiras e Morro Agudo. Quando o Mogi Guaçu e o Pardo se unem, em Bico do Pontal, ficam com duas cores diferentes devido à cor mais clara do Mogi Guaçu e a mais escura do Rio Pardo, semelhante ao que acontece no encontro dos rios Solimões e Negro. O primeiro rancho que eu comecei a pescar aqui foi em 1970. Aí eu fui pescar lá para baixo, perto da ponte. Em 76 eu voltei para cá. Fiquei até... Não, eu voltei para cá, fiquei uns 3 anos. Depois voltei para lá, em 85 eu vim para cá e estou aqui até hoje. Sempre gostei de pescar, mas eu era funcionário da Ford. E na época ficou sem serviço um mundo de gente, eu não tinha opção. A única solução que eu tinha era pescar. E aí eu vim e estou até hoje. O rio era muito bom, tinha muito mais água, era muito rico em peixe. Hoje não. Você viu lá para vocês subir, lá você viu o batelão lá que está fazendo. E eles podem. Agora vocês pegar nós aqui com alguma coisinha aqui, eles multam, mas nós podem fazer tudo. Tinha muito curimba, piapara, tinha muito dourado. O rio para mim representa tudo, é a minha vida. Porque eu sempre vivi aqui desde criança. Eu tinha 6 anos, eu já acompanhava meu pai, eu tenho 70. Com o decorrer desses anos tudo, eu vivi praticamente daqui. Minha esposa aí, ela morava ali, o pai dela morou 45 anos aqui embaixo, na beira do rio. Tinha quantos irmãos? 9? Eles eram em 9. E eu tinha uma outra esposa, aí separei e faz 30 anos que nós estamos juntos. Aí eu conheci o pai, conheci a mãe, frequentava lá. Ela era casada na época, né? Depois ficou viúva e aí eu frequentava lá no pai dela e acabamos se juntando. Eu gosto muito de pescar e ela também. Tanto é que pesca nós dois, dia e noite. Depende do peixe, vamos por assim, que a gente pega, a gente já sabe mais ou menos para quem vai vender. Na feira, vendo na rua, vendo no mercado. Peguei um pintado de 35 quilos. Vai tirando, ele vai com um certo tempo você trabalhando ele cansa também. Chega num ponto que ele não faz mais nada, é só o peso. A vida da gente é isso aí, é uma rotina. É que nem se você estivesse na cidade, você levanta cedo e vai no serviço. E nós também. Aqui a gente vai deitar quando a pesca está aberta, 1 hora, 2 horas da manhã, 5 horas a gente já está no rio de volta. Depois do almoço, a gente almoça, aí que vai dar uma descansada, porque de tarde, das 4 horas para frente, a gente já está para o rio de novo. Agora só 1º de março.
Aqui não vem muita gente diferente, é sempre as mesmas pessoas, sabe? Eu não gosto de misturar porque eu não gosto de bebedeira. Chega aqui para encher a cara, ficar aí parando besteira. Aqui sempre tem família, que nem meu menino veio com a esposa, o outro vai vir com a esposa e minha neta, o Zezinho. O Zezinho não bebe, eu não bebo. O único que bebe de vez em quando uma latinha é um filho meu, esse que chegou aí. Porque hoje eles não preservam, eles jogam lixa, jogam garrafa PET. O fogo queimou até aqui perto, até no Ana São Carlos ali. Do lado de lá queimou, só não queimou esse pedacinho daqui na ponte. Porque se a pessoa fala, aqui tem macaco, aqui tem passarinho, a gente trata dos passarinhos, joga quirela todo dia. Os macacos vêm comer aqui, minha netinha dá pão, ele pega na mão. Eles pegam o pão na mão dela, assim, para comer. Então é uma coisa que você tem que preservar, é bonito. Aqui, antigamente, corria água. Aí você começava lá no Ano Novo Divino, não sei se está. Aí, com o tempo, foi Soriano virou isso aí. Mas a gente procura manter limpo. Os trechos do curso de um rio são classificados conforme as suas características geográficas. A classificação mais clássica dos elementos dos rios envolve a sua divisão em alto, médio e baixo curso, assim como as suas partes geomorfológicas e hidrológicas, como a nascente e a foz. Os elementos que compõem os rios estão indicados a seguir. Nascente é o ponto de origem de um rio, ou seja, o local onde a água aflora do meio subterrâneo para o meio superficial, formando o início do curso de água. Curso é o comprimento total do rio, desde a nascente até a foz, compreendendo toda a sua extensão de água. Alto curso é o ponto mais elevado do rio, também conhecido como cabeceira, onde predomina a elevada altitude e declividade. Médio curso é a extensão intermediária do rio, que compreende uma região de altitude média e de relevo mais suave. Baixo curso é o ponto final do rio, logo compreende a região da foz, que marca o término da extensão de determinado curso de água. Foz é o ponto geográfico final do rio. Ela pode ocorrer em formato de estuário ou delta e ainda desaguar em outros rios, lagos e até mesmo oceanos. Quando eu comecei a pescar, a gente morava em Pradópolis. Aí a gente vinha de charrete até na captação de água da usina São Martim. Aí vinha eu, meu pai e meu tio. A gente sortava o animal no capim e a gente pescava o dia todo. Aí eu mudei para Guariba, casei, minha mulher gostava de pescaria, então nós emendou pescar. Aí quando eu parei de trabalhar, que aposentei, aí agora é só pescar. Mas já pesquei muito no rio. Passei raiva, dei tudo, mas graças a Deus o rio para mim o que a gente vai levando é a vida do rio. Pescaria para mim é lazer, porque eu penso assim, ó, a gente já tem o nosso ganha-pão. Se você misturar o lazer com o profissional, aí quando você não vem no rio e pega a peixe, você vai embora bravo. Então a pescaria para mim é lazer. Eu já pesquei aqui, pesquei no São Francisco, pesquei no Paranazão, pesquei no Rio Grande, morei lá 1 ano, mas a pescaria para mim é lazer. Se pega peixe e alguém quiser comprar, eu vendo, senão eu mesmo como ele. O medo existe, porque a água, de tudo ela traz, né? Então a gente tem sempre medo do rio. A experiência que a gente teve é conhecimento com os mais velhos e viver assim, ó, não abusa do rio. O dia que você abusar do rio e tiver em companhia de bebedeira, que nem muita gente faz aí, o risco é maior. Não é bom arriscar, não. É bom você curtir o rio, conservar ele no lazer. Aí a convivência é boa com o rio. Eu e o dono desse rancho aí, a gente pescou muito tempo junto e pesca até hoje ainda. A gente já bateu andando de canoa com o rio cheio, que nem ele está agora. A gente já bateu em geladeira, já bateu em galão. Porque enche, a pessoa deixa de qualquer jeito. Aí ele quer descartar, ele joga no rio cheio e o rio leva embora. Então, nessa época de enchente agora, você acha muita coisa no rio. Principalmente geladeira, onde eles guardam as coisas de rio. E às vezes o rio enche e leva traz para dentro do leito. E o risco de árvore, essas coisas. Mas hoje a turma está fazendo assim, eles fazem o churrasco e largam a sujeira aí. O vento traz para o rio. Poucas pessoas têm a consciência de catar o lixo que trouxe e levar embora. Você pode ver que o dia que você estiver num rancho aí, você vai ver sacolinha de lixo, principalmente na boquinha da noite.
Porque a pessoa ficou o dia inteiro, ele vai embora de tarde. Ele cata a sacolinha, amarra a boca e joga. Muita gente vem no rio para cuidar. Porque todo mundo fala de pescador. O pescador não estraga o rio. Quem estraga o rio é o domingueiro que às vezes vem fazer a farra, vem fazer um churrasco, um aniversário. Aí o lixo ele joga no rio. Mas o pescador não estraga o rio. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu pescando com meu pai lá onde eu te comentei no começo, e eu achei uma linha grossa jogada no canto lá, e nós pescando de varinha. Eu nunca tinha pegado um peixe grande. A gente pegava peixe de varinha, peixinho de quilo e pouquinho. Aí eu falei pro meu pai, ó, vou pegar uma piava e amarrar nesse anzol aqui e vou jogar no meio do rio. Coisa de criança, coisa de moleque, eu tinha 10 anos. Aí amarrei uma pedra perto do anzol, porque não tinha chumbada grande, eu amarrei uma pedra e joguei um anzol no rio com a piava. Eu peguei um dourado de 9 quilos. Esse eu lembro dele até hoje. Mas depois a gente pegou mais gosto pra coisa, né? Eu já cheguei a pegar peixe de 17 quilos. Aqui no Mugim. Nesse rancho aqui, 4 dias antes de eu ficar viúvo. Que a gente passou o dia inteiro aqui. Essa é a melhor lembrança. No começo foi difícil. Eu fiquei uns 5 meses sem vir pro rio. Eu vinha, mas não conseguia pescar. Mas depois a gente vai... Não é que você vai esquecendo, é que você vai entendendo que a sua vida continua. Então eu voltei a pescar normalmente de novo, mas eu fiquei 5 meses sem pescar porque eu sentia falta dela no rio. Traga seu filho e seu neto para o rio. O dia que ele tiver num lazer, ele não tem escola, ele não tem compromisso, traz ele para o rio para ele saber o que é natureza, porque muita gente não sabe o que é natureza e o quanto ela faz bem para a gente. E o peixe que eu mais pego no Mugim é o mandi, o barbado e o pintado. Agora, na época da piapara, a gente senta no barrão que pega bastante piapara no anzol. Mas o meu foco é o peixe de couro, é o pintado e o barbado. 15, 20 dias antes da piracema, você já pega o peixe com ovas. Então, cada peixe que você pega é aproximadamente 3.000 levinos que tem cada um. Desses 3.000, uns 5% sobrevive, o resto morre. Então, se o cara pega aí 50, 100, 200 quilos de peixe, ele tem aí aproximadamente 5 milhões de peixes que sumiu do rio. Porque cada peixe tem aí quase mil ovos. E desses 1.000 já sobrevive pouco, já com a natureza em si. Agora, se a pessoa pega aí 100 quilos de peixe, você vê o estrago que ele fez na natureza. Por isso que há 15, 20 anos atrás, você sentava no barranco e você pegava peixe a migué. Você escolhia o peixe que você queria. Hoje, às vezes, você vem no rio e não consegue pegar um peixe para você fritar no rancho para comer. A única coisa que eu encontrei num pintado foi uma tampinha de garrafa e um rato. Os outros a gente era barrigada normal. Eu achei uma tampinha de garrafa e um rato no pintado. Agora, o peixe de escama você acha soja, milho, um monte de coisa, que já é o alimento que a turma joga para ele comer. Tudo que você jogar no rio, o peixe come. O que você tem de evitar de jogar no rio é artefatos de bateria. Senão, a pilha de um farolete, que hoje são poucos faroletes que hoje a pilha. Às vezes a pessoa está aqui, faz a queimada do cisco do rio, joga a cinza no rio, aquilo automaticamente vai prejudicar um pouco. Mas o mais perigoso para o rio é o óleo mineral, o óleo que às vezes os lavadores jogam aí no rio, ou às vezes a cozinha que a pessoa está usando, muitas vezes joga muita coisa no rio, mas o principal de não jogar no rio é descarte de bateria e garrafa de vidro quebrado. De primeiro, a maioria era no rio. Hoje não, você pode olhar no rancho ali, ó, que tem a fossa séptica. É 3 fossas que vai decantando e a própria terra consome a água dela. Porque é separado o grosso e o fino. Então hoje não tem mais problema em muitos ranchos, não tem mais o problema de esgoto no rio. Não existe mais fossa. Existe a fossa séptica, que o caminhão vem e suga o grosso quando está cheio e ela está limpa de novo. O rio Mogi, para mim, do tempo que eu venho nele, ele me trouxe muita coisa boa, muitas lembranças boas, consegui um monte de amigo e ele para mim é minha casa. Eu vejo o rio como a minha casa. Ele me traz o alimento, ele me traz o descanso, ele me dá terapia, ele esfria minha cabeça, meus filhos pescam, minha neta pesca, minha mulher pescava.
Então ele para mim faz parte da família. Infelizmente, o rio Mogi Guaçu também foi palco de algumas tragédias. Em abril do ano de 2000, o naufrágio de uma canoa com 13 pessoas no rio Mogi, logo após deixar um rancho no trecho do rio entre as cidades de Guariba e Pradópolis, fez 7 vítimas fatais. Meu pai amado, eu tô chocada. Em 2024, as intensas queimadas no interior de São Paulo também atingiram e destruíram a fauna e a flora em trechos das margens do rio Mogi Guaçu, que foram completamente comprometidas por este crime ambiental sem precedentes. Na ocasião, o desespero tomou conta de proprietários e moradores de ranchos e pesqueiros ameaçados pelas intensas chamas. Olha aqui, ó. Acabando com tudo, acabando com tudo. É uma judiação. Olha que tristeza isso. Na área acadêmica, o rio Mogi Guaçu é constante protagonista de teses através de estudos extremamente aprofundados. A literatura também é uma eficaz fonte de registros e consultas sobre o rio. Aqui destacamos Mogi Guaçu, o curso de um rio. Limnologia fluvial, um estudo do rio Mogi Guaçu. Navegando o Mogi Guaçu. Milhares de espécies da flora e fauna, inclusive a espécie humana, consomem água de rios, que precisam ter uma qualidade adequada para os diversos usos. Dos rios provém grande parte da água consumida pela humanidade para beber,
cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas, criar animais, navegação, dentre outros usos. Irrigação. Os rios são muito importantes para a irrigação de terras em atividades agrícolas e para a sustentabilidade da vegetação natural. O consumo médio de água no mundo pelo setor agrícola corresponde a cerca de 70%, sendo o restante consumido pelo setor industrial 20% e pelo abastecimento 10%. No Brasil, a captação de água doce para irrigação do setor agrícola corresponde a 33,5 quilômetros cúbicos ano, ou seja, 72,5% do volume total. Um poema a fluir. Nas curvas mansas do rio Mogi, corre seu brilho a refletir. É a vida e a natureza a nos encantar. É um presente de Deus por nos amar. Sua importância vai além do que se sente ou vê. Alimenta a nossa terra, fauna, flora e a nossa fé. Em suas margens, histórias transmitidas para outras gerações enchem nossos corações. O rio Mogi é um poema a fluir. O seu tempo tem muito a nos dizer. Em sua essência, Deus deixou todo o seu amor. O rio é a natureza, a vida e o amor.
tenho 15 anos e a primeira lembrança que eu tenho do Rio Mogi é quando eu tinha 3 anos. Até hoje eu vou pro Rio Mogi com o meu avô, com os meus familiares. É um lugar marcante pra mim, cheio de memórias boas, eu me sinto incrível lá. E meu lugar preferido lá é a Pedreira, da Toninha. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ir lá, eu peço pro meu avô me levar. É um lugar onde eu tenho muitas memórias boas, incríveis, então não tenho palavras para explicar o que eu sinto quando eu tô no Rio. Eu acho super importante os jovens, as crianças terem contato com a natureza assim como eu tive. Porque, querendo ou não, ir para esses lugares é tão bom quanto para a criança, tanto para a família, porque é um lugar onde vai unir as pessoas e a pessoa em si vai criar memórias inesquecíveis, tipo, que nem eu tenho várias memórias, então eu acho importante as pessoas e as crianças irem para o Rio Mogi das Cruzes. A gente pesca, anda de canoa, se joga pro meio do mato, a gente normalmente faz churrasco, almoço lá, a gente se diverte. É normal a gente ir no Rio fazer um churrasco, não joguem coisas, pacotes, embalagens no Rio, porque querendo ou não atrapalha a fauna do local, então sempre bom, do mesmo jeito que você não joga lixo no chão da sua casa, não joga no Rio também. A primeira vez que eu peguei um peixe, a gente tava numa canoa, a gente tava descendo, a canoa tava desligada, a gente cruzou ela, a gente tava descendo com os mulinetes. Eu do nada senti uma fisgada, puxei, acho que eu só tinha uns 5 anos. E eu lembro que eu peguei um pintado desse tamanho. Eu quase fui puxada pra fora da canoa, mas isso a gente releva. Meu avô me ensinou a pescar, então se eu for pro Rio, com certeza a gente vai armar molinete, varinha de mão, essas coisas. Pessoal, por favor, não pesque na Piracema. É a época que os peixes estão se reproduzindo. Vocês podem pegar um peixe que tá cheio de ovos, aí vocês vão tirar os ovos e aí vão ficar com menos peixes no rio. Isso é muito ruim pra fauna do local. O rio para mim representa tudo, é a minha vida. Porque eu sempre vivi aqui desde criança. Eu tinha 6 anos, eu já acompanhava meu pai, eu tenho 70. O Rio Mogi Guaçu pertence à minha vida. O Rio Mogi para mim é nostalgia, amor, família, é felicidade também, porque até hoje para mim ir para o Rio Mogi é uma felicidade enorme. O Rio Mogi para mim, do tempo que eu venho nele, ele me trouxe muita coisa boa, muitas lembranças boas, consegui um monte de amigo e ele para mim é minha casa. Eu vejo o rio como a minha casa. Ele me traz o alimento, ele me traz o descanso, ele me dá terapia, ele esfria minha cabeça, meus filhos pescam, minha neta pesca, minha mulher pescava. Então ele para mim faz parte da família.